A nossa aula de hoje, o tópico dela é arranjos. Arranjos também são agrupamentos simples, certo? Só que nesse caso aqui, nós vamos ter, para calcular exemplos e questões que tratem sobre o conteúdo de arranjos, nós vamos ter uma fórmula, certo? Nessa fórmula, nós vamos trabalhar, mais uma vez, o princípio fundamental da contagem e fatorial, certo? Então, não é nada muito complicado, tendo em vista que a gente já viu esses dois tópicos, o princípio fundamental da contagem e o fatorial. O exemplo, para começarmos, sempre vamos fazer com exemplos, diz o seguinte: em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. 4 moradores, A, B, C, D, candidataram-se a ocupar esses cargos. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que, por exemplo, se o candidato A for síndico do condomínio e, sei lá, o candidato B for subsíndico, é diferente do agrupamento de que o candidato B seja o síndico, certo? E o candidato A o subsíndico. A gente precisa levar em consideração essa formação aqui desses dois pares, sendo que eles são diferentes. Eduarda, mas aqui tem AB e aqui BA, as mesmas pessoas que serão síndico e subsíndico. Sim, mas a ordem da posição modifica. Porque a primeira posição refere-se ao síndico, segunda, subsíndico. E aqui da mesma forma, a primeira posição ao síndico e a segunda subsíndico. Então, significa que aqui são duas situações diferentes. Então, por isso que aqui a gente calcula com a fórmula de arranjo, certo? Esse N que está aqui, esse A literalmente é de arranjo, certo? Esse N é o número de elementos que você tem, e esse K são as possíveis formações que você vai fazer, certo? Aí a gente lê isso aí como sendo o arranjo de N elementos tomados K a K, certo? Esse K a K significa os pares, ou um triplo, ou 4, certo? Enfim, de acordo com a quantidade que você quer formar cada um dos seus componentes, cada uma das suas situações. Aqui é pá, pá, porque é síndico e subsíndico, certo? Então, vamos lá para a nossa fórmula. Primeiro, vamos tirar os valores da questão, para a gente saber quem é o N. O N, pessoal, é a quantidade de elementos que você tem. Quem são os candidatos? O A, B, C e D, então você tem 4 elementos. E o K é a quantidade como é que eu posso dizer, de elementos que estarão em cada situação, certo? Aí, quantos serão? No caso, aqui a gente vai tomar de acordo com a posição dos cargos que querem ser ocupados, né? Síndico e subsíndico, ou seja, nós temos 2 para o cargo. Aí, agora você vem para a fórmula. Arranjo, o N é 4, então no lugar do N eu ponho 4, vírgula, o K, que é 2, coloco o igual. Esse N aqui de cima, substituímos por 4, então fica 4 fatorial. Dividido por, abre parêntese, o N é 4, menos o K, que é 2, fecho parêntese e escrevo fatorial. Depois que eu faço isso, eu vou simplesmente resolver de acordo com o que eu já aprendi. Primeira coisa que a gente precisa organizar aqui, repetir novamente, 4 elementos tomados 2 a 2, certo? O fatorial de 4, eu vou repetir por enquanto, e vou escrever aqui embaixo o resultado que dá nessa subtração aqui, ó. 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2, 2. E eu repito o fatorial na frente. Quando a gente estava aprendendo o fatorial, a gente viu que quando eu tenho um elemento em cima e embaixo, em que dentro do elemento de cima ou dentro do elemento daqui da parte de baixo, eu posso encontrar coisas parecidas para eu poder cancelar. Então, nesse caso, eu posso fazer o seguinte, eu posso trazer o 4 aqui e destrinchar ele até o 2 fatorial. Eu posso fazer isso. E repetir esse 2 fatorial que está dividindo. Para quê? Para que eu possa cancelar esse 2 fatorial de cima com esse 2 de baixo e encontrar o meu valor do arranjo. Nesse 4, é só a multiplicação de 4 vezes 3, que dá 12. Ou seja, você vai ter 12 formações distintas
para esses 4 elementos que você tem, A, B, C e D, para ocupar os cargos de síndico e subsíndico desse prédio, certo? Vamos para um outro exemplo. O outro exemplo diz assim, ó, dados os conjuntos de vogais A, E, I, O, U, determine a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 elementos de V. Então, de novo, a gente vai ter a fórmula de arranjo, vou anotar ela aqui para a gente relembrar. Arranjo de N tomados K a K vai ser o N fatorial dividido por N menos K fatorial, certo? Para a gente saber aqui, o N vai ser o número de elementos que tem no seu conjunto, no caso 5. E o K, ele vai ser a quantidade de arranjos que você vai tomar. Logo, você vai tomar com 3 elementos cada arranjo desse, então o K é 3. Aí, novamente, vamos para a fórmula. O arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3 vai ser igual. O N é 5, então 5 fatorial, dividido por 5 menos 3, que é o K, fatorial, certo? Seguindo a fórmula. Daqui, a gente vai ter que o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3 vai ser, repetindo 5 de novo. Para que eu repito 5? Para eu ver o que é que dá aqui embaixo, né, nessa subtração, e ver até onde eu vou destrinchar o 5 fatorial, certo? Então, aqui vai sobrar 2, coloco o fatorial, certo? Subtração de 5 menos 3, 2, e o fatorial que está aqui fora, ó, se repete na frente do 2. Ok. Agora, o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3 vai ser, o 5 fatorial, você vai agora destrinchar ele até encontrar 2 fatorial. Quando eu faço isso, eu fico com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, escrevo o fatorial. Coloco aqui na parte de baixo, nessa divisão, o 2 fatorial, que já estava lá, né? Ele permanece. E agora eu posso cancelar esse 2 fatorial que está em cima com esse 2 que está embaixo. Sobrando para o meu arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, apenas a multiplicação de 5 vezes 4, que dá 20, e 20 vezes 3, que dá 60. O que significa aqui, então, que a gente vai ter 60 arranjos, certo? Distintos dessas 5 vogais tomadas 3 a 3 nesses agrupamentos, certo? Ok, agora vamos para um próximo exemplo. O exemplo seguinte diz o seguinte: a senha de um cartão magnético bancário usado para transações financeiras é uma senha, ele tem uma senha de 2 letras distintas das 26 que a gente tem no alfabeto, certo? Isso é muito importante lembrar disso. Seguida por uma sequência de 3 algarismos distintos, né? Não informou que aqui a gente tem 10 algarismos, mas a gente já sabe disso, tá certo? Vou destacar aqui também 2 letras, para a gente saber o que a gente vai fazer. Ok, aí ele pergunta assim, ó, quantas senhas podem ser criadas? Primeira coisa que ele está dizendo aqui, ó, que você vai ter 2 letras e 3 algarismos. Então, nós vamos ter um arranjo para as letras e um arranjo para os algarismos, que eu vou multiplicar, já que eu estou falando aqui também sempre do princípio multiplicativo. Aí, primeiro, o arranjo para as letras, eu vou colocar aqui a fórmula só para a gente lembrar, tá? Onde é que vai ficar cada coisa. Vou apagar aqui do lado. Vou colocar aqui em destaque letras e aqui números. Vou botar um Uzinho aqui para a gente diferenciar o N da fórmula, certo? Então, para as letras, nós vamos ter N igual a 26, porque eu tenho um total de elementos igual a 26, certo? E para o K, em relação à letra, você vai olhar os agrupamentos que ele mandou. Quantas letras tem que ter? 2. Então, é um arranjo de 26 tomados 2 a 2 para as letras, certo? Para os números, nós vamos ter N igual a 10, porque eu tenho 10 algarismos, certo? E o K para cá vai ser 3, porque ele está mandando você colocar 3 algarismos na sua fórmula, certo? Ok, tirando esses dados, nós vamos vir para cá. Nós vamos ter um arranjo de 26 tomados 2 a 2, que é o das letras,
multiplicado por um arranjo, 10 elementos tomados 3 a 3, que é os números, tá certo? Depois que eu faço isso, eu vou fazer 2 arranjos aqui na frente, ó. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só a parte da fórmula para eu substituir, tá bom? Primeiro 10, só. Para esse primeiro arranjo, eu tenho a substituição na fórmula da seguinte forma. 26 fatorial, que é o n, dividido por 26 menos 2, fecho parêntese, coloco fatorial. Isso aqui é referente ao arranjo de 26 elementos tomados 2 a 2. Depois dele, eu tenho uma multiplicação, que é essa aqui, ó. E agora eu vou montar o arranjo dos números. O n aqui é 10 fatorial, dividido por 10 menos 3 fatorial, certo? Depois que eu faço isso, eu vou resolver, certo? Vou resolver simplesmente o que eu tenho aqui. Na primeira parte, eu vou repetir o 26 fatorial e vou resolver a parte de baixo dele. 26 menos 2, 24, e escrevo o fatorial. Escrevo o fatorial na frente. Multiplica agora para cá, ó. Repito 10 fatorial, e na parte de baixo, eu vou colocar 10 menos 3, no caso 7, fatorial. Depois disso, eu vou destrinchar o 26 até chegar no 24, e depois vou destrinchar os 10 fatorial até chegar no 7, né? Para quê? Para que eu possa cancelar, me livrar de vários valores que terão para eu multiplicar. Então, aqui vai ficar assim, ó, 26, que multiplica 25, que multiplica 24 fatorial, dividido por 24 fatorial. Aí, multiplico aqui, agora destrincho 10. 10 que multiplica 9, que multiplica 8, que multiplica 7. Vou afastar aqui para a gente ter mais espaço. Que multiplica 7, eu coloco o fatorial na frente, ó. E repito o 7 fatorial que está embaixo. Veja que em cima eu tenho um 24 fatorial e embaixo também. Posso cancelar. Em cima aqui eu tenho 7 fatorial e embaixo, 7 fatorial, posso cancelar. Aí agora eu fico com o seguinte. 26 que multiplica 25, que multiplica 10, que multiplica 9, que multiplica 8. Então, esse resultado aqui vai ser o resultado do seu arranjo, certo? O arranjo que é tomado das letras e dos números, esse inicial. Então, rascunho aqui do lado, vamos fazer a multiplicação de 25 vezes 26, tá? 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quando eu somo aqui, eu fico com esse resultado. Aí, agora, eu posso multiplicar 650 vezes 72. Por quê? Porque é a multiplicação, o resultado da multiplicação de 9 vezes 8. Eduarda, por que tu não multiplica logo pelo 10? Porque o 10 eu não preciso, só vou colocar um 0 do 10 na frente do resultado dessa multiplicação aqui, tá bom? Então, vamos lá. 7 vezes 0, 0. Perdão, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Põe o 5, vai 1, 3. 7 vezes 6, 42. 42 com 3, 45. 0, 0, 8, 6, 4. Então, esse aqui vai ser o resultado que a gente vai colocar aqui na frente, ó. 46800. Lembra que eu falei que a gente vai colocar um 0 na frente, porque a gente não multiplicou 10 ainda? Bota um 0 aqui. Coloca o pontinho, então significa que então nós vamos ter 468 mil senhas, certo? 468 mil senhas que vão ser formadas por 3 algarismos e 2 letras, certo? Retiradas do nosso alfabeto, ok? Concluído esses exemplos, vamos para o próximo. O próximo exemplo diz assim, ó, a primeira fase de um torneio de futebol é disputado por 15 equipes no sistema de turno e retorno. Aí, o que é que ele diz aqui, que esse sistema de turno e retorno? A equipe A, por exemplo, ela joga tanto com a equipe B, na verdade, ela joga com a equipe B 2 vezes. Aí, quais as condições desses jogos? Uma primeira vez, eles jogam no seu campo, por exemplo.
o time A e o time B, uma vez tá jogando no campo do time A. E a segunda vez ele joga no campo do time adversário, ou seja, no campo do time B. Aí ele diz assim, ó, quantas partidas são disputadas ao todo se os dois mais bem classificados na primeira fase fazem a final no mesmo sistema, ou seja, no mesmo sistema que ele destacou ali entre parênteses, né? Primeiro jogo da final no campo do time A, o segundo jogo no campo do time B, enfim. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma explicação aqui bem detalhada. Como A e B se enfrentam duas vezes, né? Aí isto vai ser da seguinte forma. A mesma que a gente analisou antes. O primeiro jogo é do time A com o time B no campo do time A. Beleza? Ok? Vou escrever aqui a palavrinha campo. Que é diferente do jogo que vai acontecer entre o time B e o time A, que acontece no campo do time B. Ok? Aí, nesse caso, nós vamos calcular um arranjo total. O arranjo vai ser o quê? Nós temos quantos times ao total? Ele diz lá na questão no início, né? Você tem 15 equipes, então é o arranjo de 15, é o N, tá? Já vou aqui fazendo sem a fórmula. Posso fazer isso? Posso, se eu lembrar da fórmula. Se não, a gente escreve aqui a fórmula para a gente lembrar. Ó. AN tomados KK igual a N fatorial dividido por N menos K fatorial. Aí o N aqui é 15 e o K é 2, porque os jogos são de 2 em 2, né? Então, o arranjo vai ser 15 elementos tomados 2 a 2, então vai ser 15 fatorial, dividido por 15 menos 2, que é o K, fatorial. Esse resultado vai ser o seguinte, ó. A 15 elementos tomados 2 a 2, repito 15 fatorial, e na parte de baixo eu escrevo a subtração. 15 menos 2 dá 13, e eu coloco fatorial na frente. Logo, o arranjo de 15 elementos tomados 2 a 2 vai ser da seguinte forma. Repito, na verdade, eu destrincho 15 até chegar no 13 fatorial, para eu poder cancelar com 3 fatorial que vai ficar aqui embaixo. Sobrando apenas, se eu cancelo isso, com isso, sobra apenas 15 vezes 14, que eu vou fazer aqui no lado. 15 vezes 14. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. 0. Aqui dá 11, vai 1, 2. Que no caso, o resultado aqui dá 210. Ou seja, nós vamos ter 210 jogos. Certo? Só que ele diz bem assim, ó. Na final, né, ó, na final, você tem que fazer o mesmo sistema. O que significa esse mesmo sistema? Na final vai ocorrer mais 2 jogos. Na final, a final tem mais 2 jogos. O que significa que você vai somar apenas os jogos que você tem. Você encontrou com um arranjo, isso ali é o total de jogos, mas a final ela se divide em 2 jogos. Então, mais 2. O que significa, então, que tudo, junto com a final, você vai ter 212 jogos. Certo? Então, estes foram os exemplos sobre o conteúdo de arranjo.